Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa 10ª aula sobre estatística descritiva. Em branco temos assuntos já estudados em aulas passadas. Hoje nós vamos falar sobre tipos de variáveis e gráficos utilizados na estatística descritiva. Então eu já vou começar essa aula de hoje já exemplificando, falando de alguns tipos de variáveis e a gente vai fazendo uma classificação delas. Então aqui eu vou começar exemplificando aqui com 6 variáveis: sexo, nacionalidade, estado de saúde, peso, idade e número de filhos. Se a gente for olhar essas 6 variáveis, a gente percebe que algumas delas estão associadas a característica e outras estão associadas com quantidade. Vamos ver aqui, ó. Sexo, nacionalidade e estado de saúde. Se a gente for fazer uma listagem, né, dos valores que essas variáveis podem assumir, a gente percebe que esses valores, né, essas realizações são características. Sexo, feminino ou masculino, né, características de uma pessoa, né? Nacionalidade, também. Estado de saúde, são características, né, que uma pessoa pode ter. Já essas outras variáveis estão associadas à quantidade. Quantidade de anos, né, que uma pessoa tem, número de filhos, né, que uma pessoa pode ter, o peso que uma pessoa pode ter, né? Então, a gente percebe uma diferença, né, entre esses dois grupos de variáveis. Então, as 3 primeiras aqui, ó, são chamadas de variáveis qualitativas. Qualitativas, né, se refere à qualidade, né, característica, né, de uma variável, e as outras 3 são chamadas de variáveis quantitativas, né, por estarem associadas à quantidade. Bom, então as variáveis se dividem, né, nesses dois grupos, e a gente ainda pode fazer outras subdivisões. A variável qualitativa pode ser do tipo nominal ou ordinal, e a quantitativa pode ser classificada em discreta ou contínua. Vamos ver cada um desses casos aqui. Na variável qualitativa nominal, a gente não consegue estabelecer uma ordenação entre os possíveis valores que a variável assume, enquanto que na ordinal é possível fazer uma ordenação. Então aqui vamos voltar às 3 variáveis qualitativas que falamos anteriormente. Quando a gente tiver essas 2 primeiras variáveis aqui, notem que a gente não consegue fazer uma ordenação entre os possíveis valores, né? Enquanto que na terceira aqui, percebam que para as realizações, né, de cada uma dessas variáveis, dá para a gente traçar uma ordem. Aqui se a gente consegue traçar, né, a situação de saúde de um indivíduo, né? A gente consegue, colocamos aqui do melhor cenário para o pior cenário. Então, se a gente consegue fazer uma ordenação, a variável qualitativa é ordinal. Caso contrário, se a gente não consegue ordenar, variável qualitativa nominal. Então, aí os casos. Variável quantitativa. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. As discretas é quando a gente consegue enumerar os valores que a variável assume. Foi o que aconteceu nos 2 primeiros casos aqui, ó. A gente consegue enumerar explicitamente cada um dos valores. Enquanto que a quantitativa contínua, a gente já não consegue fazer essa enumeração evidente. Normalmente esses valores, né, de uma variável quantitativa são expressos por números reais. E os números reais a gente não consegue fazer uma enumeração 1 a 1. Então, no caso aqui, idade e número de filhos, variável discreta. Peso é uma variável contínua. Vamos ver um exercício, então, onde a gente vai estar trabalhando com essas variáveis. Um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos de uma empresa fictícia MB.
usando informações do departamento pessoal, a gente consegue obter a seguinte tabela. Então, temos aqui uma tabela onde várias informações aí estão sendo passadas para a gente. Né? A gente tem aqui os funcionários, né? Aqui o estado civil deles, a escolaridade, número de filhos, o salário que eles recebem, aqui tem o número de salários mínimos, né? Tipo, esse funcionário recebe 4 salários mínimos, esse 4,56 e assim sucessivamente. A idade deles e a região de procedência. Beleza. Essa tabela aqui tem 2 páginas, então aqui a gente tem aqui os 18 primeiros funcionários, aí mudando a página, temos aqui do 19º ao 36º funcionário. Então, na tabela anterior lá, nós temos 6 variáveis, que são as 6 variáveis que estão listadas aqui. Né? E aqui estamos colocando uma representação para cada uma dessas variáveis, cada uma com uma determinada letra. Então vamos classificar essas variáveis como qualitativa ou quantitativa e, por caso de qualitativa, né, se ela vai ser nominal ou ordinal, e no caso da quantitativa, se ela vai ser discreta ou contínua. Então, a primeira variável que nós vimos lá foi estado civil do funcionário. Estado civil, ou ele é solteiro, ou ele é casado. Poderia também ter as outras situações, né? Viúvo, separado. Enfim, estado civil está relacionado à característica. Então, ela é, entre qualitativa e quantitativa, né? Ela é qualitativa. Então, vamos focar primeiro só se essas variáveis são qualitativas ou quantitativas. Aí depois a gente vai entrar nas subdivisões. Escolaridade é qualitativa ou quantitativa? A pessoa pode estar com ensino médio, pode estar com ensino superior, pode estar com pós-graduação, ou seja, escolaridade também se refere à qualidade, né, característica de uma variável, nesse caso de uma pessoa. Então, escolaridade é uma variável qualitativa. Número de filhos, qualitativa ou quantitativa? Número de filhos é quantidade, né? Uma variável associada à quantidade, quantitativa. Salário de uma pessoa também se refere à quantidade. Idade de uma pessoa, tempo de vida, quantidade. E a região de procedência se refere mais à característica da pessoa, não é qualitativa. Agora, vamos trabalhar aqui as subdivisões, né? Qualitativa, nominal ou ordinal? Quando a gente fala de estado civil da pessoa, ela pode ser solteira, casada, viúva, divorciada. São várias situações que uma pessoa pode ter, né? E uma não é melhor do que a outra, né? Tipo, todo mundo pode estar numa situação e a gente não faz uma ordenação desses estados que a variável assume. Então, ela é uma qualitativa nominal. Escolaridade. Ensino médio, ensino superior, graduação. Percebam que a gente consegue traçar, né, uma evolução, né, das realizações da variável. Então, ela é qualitativa ordinal. Número de filhos, a gente consegue escrever explicitamente, né, enumerar os valores que essa variável assume? Conseguimos. Então, ela é discreta. Salário que a pessoa recebe. A gente viu que a tabela estava expressando o salário da pessoa em número de salários mínimos. E para fazer essa representação, a gente acaba obtendo valores em números reais e talvez sujeitos a arredondamento. Então a gente não tem uma descrição exata, né? Exatamente enumerável do salário da pessoa em número de salários mínimos. Então essa variável fica mais associada a números reais e, consequentemente, a variável é quantitativa contínua. Idade da pessoa. Podemos enumerar facilmente, né, a idade de uma pessoa. No caso, se ela tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, discreto. E a região de procedência é uma variável qualitativa
Daí, entre nominal e ordinal, a gente tem que se a pessoa é da capital, se ela é do interior, se ela é do exterior. A gente não passa uma ordenação entre essas realizações, né? Então ela é qualitativa nominal. Bom, vamos falar então agora de gráficos, né, que são úteis na estatística descritiva. Vamos começar falando de gráficos usados para representar variáveis qualitativas. Temos aí os principais gráficos, que são o gráfico de barras e o gráfico de setores. Esse segundo também chamado de gráfico de pizza. Bom, temos aqui primeiramente o gráfico de barras, e ele está sendo esboçado aqui para a variável escolaridade da tabela que vimos anteriormente. A gente viu que os funcionários da empresa estão divididos aí nesses 3 níveis aí de escolaridade: aqueles que têm só ensino fundamental, aqueles que têm ensino médio e aqueles que têm ensino superior. O gráfico de barras nada mais é do que o seguinte: cada nível da variável vai ser representado por uma barra, um retângulo, e a altura desse retângulo vai ser a quantidade no caso aqui, de funcionários que estão na situação dessa realização da variável. No caso, se a gente for ver a tabela anterior, a gente vai lembrar que a gente percebe que tem 12 funcionários só com ensino fundamental, teremos 18 funcionários com ensino médio e 6 funcionários com ensino superior. Então, a altura da barra, né, nos dá essa informação. Aí, fazendo uma leitura, né, do gráfico de barras, a gente percebe, né, facilmente que a maioria dos funcionários, né, tem ensino médio, depois vem o ensino fundamental e uma minoria, né, no ensino superior. Então percebam que ele é um gráfico que facilita bastante a leitura das informações, né, da variável em estudo. A gente já bate o olho e a gente consegue já visualizar coisas facilmente em relação à tabela. Se a gente pega a tabela cheia de números, a gente não consegue ter uma visão clara, né, de algumas informações que estão contidas nela. A mesma variável escolaridade, estamos aqui usando o esboço do gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, né, porque o formato do gráfico lembra uma pizza. E a gente tem aqui, cada fatia no gráfico, né, te dá a proporção das realizações da variável em estudo. Aí aqui, nesse gráfico aqui, a gente tem até uma informação que não ficou tão evidente no gráfico de barras. Esse gráfico aqui mostra que, por exemplo, que a gente está estudando, metade dos funcionários possuem ensino médio. E a outra metade se divide, né, entre aqueles que têm superior e ensino fundamental. Então a gente percebe que os gráficos, né, ajudam bastante, né, a visualizar um conjunto de observações, um conjunto de dados. Vamos falar agora de gráficos para variáveis quantitativas. Para variáveis quantitativas, a gente trabalha principalmente com o histograma. E para chegar no histograma, a gente trabalha inicialmente com a tabela de distribuição de frequências. E a gente vai falar agora. Então, variáveis são representadas pelo histograma. Vamos utilizar a tabela de distribuição de frequências e, para ilustrar o uso dessas duas ferramentas, a gente vai estar trabalhando com a variável salário dos funcionários. Então, a variável salários, né, a gente classificou anteriormente como variável quantitativa, e para a variável quantitativa, o histograma é uma boa opção. Então, para a gente montar o histograma, primeiro passo, a gente obtém o rol dos dados. Obter o rol dos dados é ordenar os dados em ordem crescente e, em seguida, a gente obtém a amplitude total dos dados. A amplitude total, né, já falamos dela, é a maior medida subtraída da menor. E no nosso exemplo, né, dos salários, observando aquela tabela, né, temos o maior
o funcionário mais bem pago recebe 23,3 salários mínimos, o menos pago 4 salários mínimos e a amplitude, então, 19,3. Então, obtemos a amplitude. O segundo passo vai ser determinar a quantidade de classes que serão agrupados. A gente vai ver que tanto no histograma como na tabela de distribuição de frequências a gente trabalha com uma quantidade de classes, onde os dados vão ser subdivididos nessas classes. Então, a primeira etapa a etapa atual, então, é determinar a quantidade de classes. Temos várias opções para obter essa quantidade de classes. Uma delas é usar a fórmula de Sturges, que é dada por essa expressão aqui, 1 mais 3,32 vezes log de n, onde n é a quantidade total de informações que nós temos, né? Número de itens da amostra. No nosso caso, né, no exemplo, são 36 funcionários, então entra o log de 36, a gente faz a conta, normalmente chegaremos num número real, e podemos arredondar esse valor tanto para cima ou para baixo. Vamos adotar um critério aqui, vamos estar sempre arredondando para o próximo número inteiro, né, depois desse valor obtido. Então daqui a gente está arredondando para 7. Uma outra possibilidade seria, existem regras empíricas, outras tabelas que a gente poderia estar seguindo para determinar o nosso valor do K. Aí, por exemplo, aí a gente olharia aqui, ó, a quantidade de dados nossa e a quantidade de classes recomendada. No nosso caso aqui, se a gente fosse por esse caminho, a gente tem uma quantidade entre 25 e 50 de funcionários, aí a sugestão é usar de 7 a 14 classes. Então, nesse exemplo, né, tanto pela opção 1 como pela opção 2, a gente vê o número 7 como uma quantidade recomendável de classes para a gente utilizar. Enfim, para esse exemplo que a gente está estudando, né, vamos utilizar K igual a 7, que foi a resposta da opção 1. Vamos obter o tamanho das classes agora. Para obter o tamanho, a gente trabalha com a amplitude total dividido pelo número de classes. Então, amplitude total já calculamos, número de classes também. Normalmente também vamos chegar num valor fracionário, né? Um número decimal. E aqui a gente vai escolher um arredondamento que a gente vai fazer. Aqui, fazendo um arredondamento para cima, só com valores inteiros, a gente vai trabalhar então com H igual a 3. Agora vamos ver como que essas informações vão ser úteis para a gente. Então concluímos que vão ser 7 classes, e nos intervalos de classes a gente vai ter intervalos de comprimento 3. Os dois valores que a gente obteve anteriormente. 7 classes, comprimento 3. Então a gente começa, ó, o menor salário era 4. Então a gente começa aqui no 4 e vamos subindo de 3 em 3. Então a primeira classe vai de 4 a 7, a segunda classe de 7 a 10, a próxima de 10 a 13, e vamos preenchendo até chegar na última classe. A tendência é a última classe assumir um valor próximo do funcionário mais bem pago da empresa. Normalmente nunca dá o valor exato, porque em função dos erros de arredondamento, né? Mas não tem problema não, a gente fecha aqui, né, a última classe indo de 3 em 3, igual a gente faz com todas as anteriores. E aqui a gente vai colocar as frequências. A gente observa quantas ocorrências estão em cada um dos intervalos. Então, olhando lá na tabela dos funcionários, a gente vai notar que tem 7 funcionários que recebem entre 4 e 7 salários mínimos, 11 funcionários que recebem entre 7 a 10 salários mínimos, e assim sucessivamente. E um detalhe importante dessa anotação aqui. Essa anotação aqui indica o seguinte:
que o 4 pertence a essa classe aqui, e o 7 não. Que a gente tem aqui, ó, 7 já está aparecendo aqui dos dois lados. Então essa barrinha aqui é para indicar que se tiver algum funcionário que recebe exatamente 7 salários mínimos, ele vai entrar aqui, ó. Está fechado aqui para ele, né? Ele entra aqui e não na linha de cima. É uma notação que lembra muito lá na matemática, quando a gente trabalha com bolinha fechada e bolinha aberta. Aí quer dizer que quem está aqui, né, está incluso, e quem está do lado de cá não está incluso. Então vamos ao esboço do histograma. Então, o esboço do histograma está totalmente associado à tabela de distribuição de frequências do slide anterior. Vamos colocar aqui. O histograma ele tem dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical, e do eixo horizontal entra um intervalo de classes, que foram as classes que nós trabalhamos, né? E no eixo vertical as frequências. Então, vamos ver. No intervalo de classes, né, a gente vai estar colocando aí os intervalos aí que nós selecionamos anteriormente, né? E os devidos comprimentos que nós também trabalhamos. Comprimento 3, e teremos as nossas 7 classes. E aqui na frequência a gente também tem que traçar uma escala para ela. A gente tem que ver mais ou menos as ocorrências, né? A gente vai ver que as ocorrências, né, dos funcionários estão entre 0 a 12 ocorrências, que são os valores, né, as quantidades de funcionários em cada uma das classes. Vamos montar o histograma, então. Vamos começar olhando para esse primeiro intervalo. A gente viu que de 4 a 7 salários mínimos, a gente tem 7 funcionários nesse intervalo. Então a gente esboça um retângulo de altura 7. Entre 7 a 10 salários mínimos, a gente teve um total de 11 funcionários que são pagos nessa faixa. Então, desenhamos aqui ao lado um retângulo de tamanho 11. E assim sucessivamente. De 10 a 13 salários mínimos foram 6 funcionários. De 13 a 16 salários mínimos também tivemos 6 funcionários. De 16 a 19 foram 4. De 19 a 22 apenas um funcionário. E de 22 a 25 salários mínimos, um funcionário também. Então nós temos aí o nosso histograma. Então o histograma dá uma ideia para a gente também de como que a variável está se comportando. E olhando para o histograma a gente percebe, né? A maior concentração dos funcionários está aqui, né? Os funcionários, de modo geral, estão recebendo aqui entre 4 a 16 salários mínimos, e tem uma minoria, né, que já é um tanto quanto mais bem paga, né? Então a gente tem um visual, né, da variável. Um detalhe importante que eu queria falar sobre histograma, pessoal, é o seguinte: alguns softwares estatísticos plotam histogramas, entretanto eles plotam com os retângulos espaçados entre si. É uma notação que eu não acho interessante, é uma representação que eu não acho legal. Por quê? Histograma é para representar variável quantitativa. E variável quantitativa, a variável está no intervalo real. Aí no intervalo real aqui, onde termina uma classe, já começa outra. Então é interessante os histogramas, é interessante os retângulos estarem colados para deixar bem claro que não tem brecha, né, entre onde uma classe acaba e onde outra termina, né? Tudo é contínuo, né? Como a própria variável quantitativa recebe o nome, né? Então, deem prioridade a trabalhar com os histogramas sempre com os retângulos colados uns nos outros. Quando os retângulos não estão colados, lembra melhor o gráfico de barras. O gráfico de barras ele é bem expresso com os retângulos espaçados, e o histograma ele é melhor expresso com os retângulos
encostados, né, uns nos outros. Então, deixo para vocês, como exercício, um outro conjunto de observações, né, para traçarmos um histograma. Então, vou deixar aqui para vocês aqui um conjunto de observações, conjunto de notas, né, de alunos numa determinada disciplina. Então, temos aí um conjunto de 34 alunos. Eles tiraram as suas notas ali, numa disciplina de estatística e probabilidade. E vou pedir para vocês obterem o rol das notas, que nada mais é do que ordenar essas notas. Amplitude total, quantidade de classes, né? Vocês utilizam a fórmula de Sturges, fazendo arredondamento para o valor inteiro seguinte, igual fizemos, né, no exemplo. Obtém o tamanho do intervalo de classes. No exemplo, nós arredondamos para o próximo valor inteiro. Aqui eu vou pedir para vocês serem mais precisos, trabalhar com 2 casas decimais. Daí, com todas essas informações, vocês constroem a tabela de distribuição de frequências e, por fim, o histograma. Então, algumas respostas aqui, só para vocês se orientarem. Então, o rol das notas, né, é ordenar as notas. Então, notem que eu já estou escrevendo aqui a notação de estatística de ordem. Então, o primeiro aluno, né, foi, no caso, que tirou a nota mais baixa. Aqui temos a segunda nota mais baixa. Aí, se vocês preencham até chegar no aluno que teve maior nota. Então, essa vai ser a resolução do item A. Aqui estão as respostas das outras letras, né? Aí vocês vão trabalhar aqui, como eu comentei, com precisão de 2 casas decimais. Vocês conseguem resolver. E, por fim, na letra E, vocês vão chegar aqui no histograma. Vocês calculem aí com calma e montem o histograma também. Então, aqui algumas referências que eu utilizei para montar a aula de hoje. A tabela das informações dos funcionários eu utilizei aqui do livro do Sade e do Moretin, uma boa referência bibliográfica. E esses outros livros aqui também são bem úteis para o estudo aí do assunto. Então, por enquanto a gente termina por aqui, pessoal. Bons estudos e até a próxima.